Terceiro ano, né? Achei tanto de vez assim. Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Meu cabelo tá todo encoçado. Bom dia, povo. E fala comigo, terceiro ano. Bom dia, Digão. Bom dia, Digão. Bom dia. Como é que vocês estão? Tô com sono. Ah, não fala não, porque é esse período, mas agora vai esquentar, infelizmente, né? Amo frio. É tão bom para dormir, gente. Um diazinho assim, né? Essa noite foi maravilhosa, velho. Para Nem dormir, fala, velho. É muito bom pra dormir, cara. perfeito. Tinha que durar mais tempo. Até o final do ano. Ah, aí vem aquele calor da moléstia. Ninguém pode ir para a praia por enquanto. Não. Ficar em casa tem que ser frio, então. Muito frio. Ai, gente. Como é que foi o final de semana, povo? Me conta. Alguma novidade? Química 1, Química 1. Pessoal, nós vamos trabalhar com o livro 4, a Química 1, tá? Porque eu não fiz algumas atividades ainda relativo a óxido. Eu expliquei, falei. Faltou explicar a questão, pessoal, da nomenclatura, tá? Vou explicar a nomenclatura para vocês hoje, bem rapidão, bem tranquilo. E só. Pessoal, vou fazer uma observaçãozinha no livro de vocês, que eu acho mais prático para a nomenclatura de óxido, tá? Aí, se você tiver com o livro aberto, ou de repente, se você quiser fazer no caderno, faça. É porque ele faz uma observação com respeito a óxido, que eu não acho muito legal. Vocês estão escutando? Estamos, Gigão! Então, beleza. Beleza. Pessoal, eu estou deixando o pessoal entrar ainda, tá, pessoal? Me perdoem, porque tem gente entrando na aula. Aí, deixa eu liberar o chatzinho. Olha, Maurício, o que são as mordidinhas nas nádegas? Público. Ai, gente, olha, hoje é dia de... É dia de quê, Digão? Eu falo assim, hoje é dia de maldade. Mentira, isso é segunda-feira, dia de trabalho. Dia, Não, dia dia de... de dormir, cara. Ai, ó, viado, hoje é dia de maldade. Não é. Dia de trabalhar. Dia de dormir. Nem fala, eu já levanto. Aqui, eu levanto agora pela manhã. Eu tava no jiu-jitsu, né? Eu vou pro jiu-jitsu 6h30, 6h40. Aí treino até agora e vem cada aula. Até que eu tô ainda com roupinha de... Eu tô com lycra, não. Eu tô com kimono, só tirei a parte de cima. Aí na hora que eu levanto, velho, vou tomar um banho. Aí na hora que eu chego na academia, que eu treino, o sono vai embora. Mas assim, lá pro meio-dia, 1h da tarde, a cama me chama. Ela fala, Rodrigo, deita aqui só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai dar nada. Se eu deitar, eu vou ficar até 6h da tarde dormindo, né? Depois, igual uma coruja, acordado. Gente, esse aqui mesmo. Olha o vento, gente.
Que delícia. Pessoal, peguem o caderno de vocês, por favor, por obséquio, e vamos fazer um adendo, uma observação com respeito à nomenclatura. Por quê? Lá o livro de vocês fala assim, ó, nome de óxido com NOx variável, tá? Nome de óxido com NOx fixo, tá? Aí fica um pouco complicado, às vezes, você definir, né? Quem tem NOx variável e quem tem NOx fixo, né? Decorar. Nossa, fulano, 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 variável. Fulano, 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 fixo. Tá, tá, tá. Então, vamos, assim, simplificar um pouco mais. Eu vou dividir, pessoal, em vez de usar essa regrinha, NOx fixo, variável, né? 2 NOx, 3 NOx, 4, 5 NOx, vou falar o seguinte. Toda vez que eu falar, pessoal, em óxidos com elementos metálicos, ou seja, eu vou ter o oxigênio mais o metal na constituição, eu vou ter uma nomenclatura. Então, eu vou colocar assim, ó, óxidos com elementos metálicos. Vou colocar metal, vou colocar um X, depois vou colocar um Xzinho, associado ao oxigênio. Beleza? Eu deixo quantos espaços aqui, pessoal? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vamos pensar assim, ó, vou fazer, deixa eu escrever aqui embaixo, eu vou colocar um Xzinho, admitindo, senhor Magnago, e um Yzinho. Pessoal, esse X e esse Y representam os NOx. Os NOx não, os índices. Então, vamos pensar o seguinte, toda vez, sempre que eu pensar num óxido com elemento metálico, eu vou chamar de óxido de tananã. Esse tananã é um elemento metálico. Então, o nome fica óxido, Gustavo, cadê? De... Aí eu vou ter aqui, ó, onde colocar aqui, ó. Pronto. Então, eu vou falar em óxido de e o elemento metálico que compõe esse óxido. Por exemplo, vamos colocar aqui, pessoal, como exemplo. Nossa, que trem estranho. Vou colocar aqui como exemplo, ó, no nosso Na. Pessoal, vou colocar um 2 grandão, tá? Mas vocês sabem que esse 2 é pequenininho. Pessoal, Na2O. Na é sódio, então fica óxido de sódio. Ué, Digão, só isso? Por que só isso? Porque sódio é um elemento metálico. Então, vamos pensar. Toda vez que o óxido for formado por oxigênio mais um elemento metálico, metal na tabela periódica, o nome fica óxido de e o nome do metal. Nesse caso, óxido de sódio. Digamos, se for com zinco, ZnO. Pessoal, óxido de zinco. Sem mistério. Se for de cálcio, CaO. Pessoal, óxido de cálcio. Não tem mistério. Aí eu vou ter algumas variações. Por exemplo, no caso do elemento ferro, ele tem dois NOx possíveis, né? Ele vai ter NOx variável. Eu vou ter o FeO, que é um tipo de óxido, e eu vou ter aqui dentro o Fe2O3, que é um outro tipo de óxido. Qual é a diferença entre eles? Não só a forma, na quantidade de oxigênio de ferro, mas o NOx do ferro vai me importar aqui dentro. Digam, o NOx do ferro, sim. Vou lembrar, pessoal, em qualquer óxido, sempre. Qual vai ser o NOx do oxigênio? -2 nos óxidos. Digam, -1 e -0,5. Pessoal, -1 e -0,5 é para peróxido, superóxido, é outra coisa. Aqui eu vou pensar que óxido sempre vai ter NOx -2 para o oxigênio. Beleza. Se o oxigênio é -2, nesse primeiro óxido de ferro, eu vou encontrar +2 para o ferro. E esse +2 tem que aparecer no nome, na nomenclatura. Por isso, no caso do ferro, eu vou ter óxido de ferro 2. Uai, por que esse 2? Porque o ferro tem carga elétrica +2. Então, fica óxido de ferro 2. Tem outro jeito que eu vi lá numa questão que eu fui fazer, né, de concurso, de Enem, do ITA, do IME? Tem. Eu posso chamar de óxido ferroso. Pessoal, lembra que eu comentei com vocês? Ico, rico, muito. Oso, menos, menor NOx. Então, o ferro ele vai ter dois NOx possíveis, 2 e 3. Quando o ferro for 2,
eu vou chamar de ferro 2, lógico, ou ferroso. E se o ferro for 3, eu vou chamar de óxido de ferro 3, né? Ou óxido férrico. Beleza? Mas em qualquer momento, eu quero que vocês percebam o seguinte, sempre aqui dentro, eu estou usando sempre o mesmo termo, olha só, óxido, o que eu fiz aqui, gente? Colocar de azulzinho para dar uma destacada, né? Pessoal, o nome dele vai ser óxido de sódio, vai ser óxido de zinco, vai ser óxido de cálcio, vai ser óxido de ferro 2 ou óxido ferroso, vai ser óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Então, todo óxido metálico, todo óxido com elemento metálico, o nome é óxido, puramente óxido, óxido de o metal que acompanha. Lembrando que se eu tiver aí um elemento como ferro, níquel, cobalto, conox variável, eu vou chamar o pessoal de óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Eu vou usar essa nomenclatura no geral, tá? É muito importante que aqui, nesse caso, né, nesses óxidos metálicos, eu vou ter alguém com variação de NOx. Ou não tem variação de NOx, é igual o sódio, é sempre mais 1. O cálcio é sempre mais 2. O zinco é sempre mais 2. O ferro pode ser mais 2 e pode ser mais 3. Então, vamos pensar o seguinte, são óxidos de elementos metálicos que têm na sua composição metais que têm lá a variação de NOx ou não tem variação de NOx, né? Quando varia, são apenas de dois valores. 2, 3, 3, 4, 1, 3, quando varia. Mas nem sempre varia, não. Só de vez em quando. Vamos pensar assim, óxido metálico é óxido de e o metal que acompanha. Fácil. Digam, tá, você falou de óxido metálico. E tem um tal de óxido não metálico? Pessoal, claro que tem. Lógico que vai ter os óxidos não metálicos. Muda o nome? Pessoal, muda o nome. Pior que muda o nome, muda, mas é aquela coisa assim, nó como muda. Pequeno detalhe. Vou ter aqui dentro óxidos. Nossa, colocar de minúsculo, né, gente? Óxidos de vermelho também, né, para dar coerência ao que eu estou escrevendo. Pelo amor de Deus. Óxidos com elementos não metálicos. Deixa eu só puxar aqui, ó, metálicos. Pessoal, no caso de elementos não metálicos, eu vou colocar assim, ó, ametal e oxigênio. Beleza? Então, no caso aqui de óxido de elementos não metálicos, pessoal, o xzinho é o índice, yzinho é o nosso índice também, ó. Então, eu vou ter aqui ametal ligado a oxigênio, né? Não é o que acontece em cima. Aqui, eu vou usar, pessoal, os prefixos mono, di, tri, tetra e assim lá vai. Então, aqui eu vou usar um prefixo, vou colocar assim, ó, pontinho, pontinho, depois a palavrinha óxido, de, e o elemento não metálico. Digam, eu não entendi esse prefixo, não. Que prefixo é esse? Pessoal, esse prefixo é quando eu contabilizo o número de átomos de oxigênio. Por exemplo, pessoal, calma que eu tô com... Gente, eu tô negociado com coordenação motora. Pessoal, eu vou encontrar CO, vou encontrar CO2, vou encontrar Cl2O5, por exemplo. Então, nesse caso, carbono é um elemento não metálico ou ametálico, cloro é um elemento não metal ou ametálico também. Então, como é que fica o nome? Eu vou usar um prefixo contando quantos oxigênios existem na molécula. Nesse caso, ó, vai ficar monóxido. Ué, Digão, por que esse mono? Porque só tem um oxigênio. De carbono. Por que eu usei o monóxido? Pessoal, porque carbono é um elemento não metálico ou ametálico, tá? Se o de cima é monóxido, o de baixo, Digão, pessoal, claro, é dióxido. Também de carbono. Então, aqui eu estou contabilizando os elementos, os átomos de oxigênio, certo? Mas se tiver além de mais um oxigênio, eu tive que encontrar
mais de elemento na frente, no primeiro, que está ligado ao oxigênio. Eu vou ter que contabilizar também. Aqui vai ficar, pessoal, pentóxido de dicloro. Não é dicloro, Digão? Pessoal, dicloro, porque são 2 cloros. Por que eu contei aqui o cloro e não contei o carbono? Quando eu coloco só o nome do elemento, carbono, eu já sei que é um só. Se eu colocasse só cloro, eu já sei que é um só. Agora, se eu colocar dicloro, tricloro, tetracloro, pentacloro, eu sei que é mais de um. É 2, 3, 4, 5. Então, aqui, nos elementos não metálicos, eu vou contabilizar primeiro o oxigênio. E se houver 2 mais elementos na frente do oxigênio, eu também vou contá-los. Eu vou colocar di, tri, tetra e assim lá vai. Digamos, quando tem só um elemento que está com oxigênio. Só um elemento, só um carbono, só um silício, só um manganês, só umzinho, só umzinho. A gente não conta. Vai colocar só carbono, só o nome dele mesmo, tá? Se houver 2 ou mais, aí sim tem que contar. Não tem para onde correr, não. Beleza? Então, vamos pensar assim, pessoal, por enquanto. Né? Quando eu pensar em nomenclatura, vamos adotar, por enquanto, essa regrinha. Ah, não, Digão, o óxido é com elemento metálico. Eu vou usar só óxido, preposição de e o nome do metal. Considerando, pessoal, se ele varia ou não o NOx dele. Se varia, que é o caso do ferro, eu vou ter que colocar o NOx dele no nome. 1, 2, 3, 4, ou usar as terminações oso e ico. Quando é elemento não metálico, aí embaixo, aí eu vou contabilizar o oxigênio. Um só oxigênio, monóxido. 2, dióxido. 3, trióxido. 4, tetróxido. 5, pentóxido. Então, eu vou contabilizar. E o elemento que está com oxigênio, nesse caso, um só, o nome do elemento. Simples assim. 2, dicloro, dibromo, diiodo. 3, tricloro, tribromo, triiodo. 4 e assim por diante. Ok? No caso, pessoal, de peróxido, olha só que interessante. Peróxido se chama, adivinha, peróxido. Ué, como assim, Digão? Se nós encontrarmos, pessoal, por exemplo, peróxido de sódio, o nome dele é peróxido de sódio, tá? Não tem outro nome, não. É esse aí mesmo. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu pensar em peróxido, pessoal, peróxido... Oi? Mas eu não sei o que é peróxido, tipo, eu não sei fazer a fórmula, essas coisas. Identificar isso? Não, tipo, montar a fórmula, essas coisas assim, tem? Agora, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui peróxido de hidrogênio, que é facinho de lembrar, tá? Hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. Como é que eu vou saber a fórmula desse negócio, desse peróxido de hidrogênio? Primeiro, eu vou ter que lembrar que todo peróxido ele vai ter O2-. Eu não vou conseguir escrever, mas eu vou tentar colocar assim. Ó, deixa eu colocar o 2- aqui. Pessoal, essa tal de mesa digitalizadora, eu vou falar um tempo para vocês, não é muito para mim. Eu passo uma raivinha com ela. Então, ó, todo peróxido ele vai ter O2-, sempre. Ó. Deixa eu colocar um 2 aqui embaixo também, né? Tem um 2 aqui embaixo. Maluca. Então, ó, peróxido ele tem que ter isso. O2, 2-. Opa. A direção é essa. Então, qualquer peróxido, sempre, ele vai ter O2-. Isso aqui caracteriza o peróxido. Tem que ter, não tem para onde correr. Então, se é peróxido, tem isso aqui, ó. Peróxido tem esse conjunto. Sempre. Mas, digamos, tem peróxido sem isso? Não tem. Se ele é peróxido, ele tem que ter na fórmula isso aqui, obrigatoriamente. O que vai caracterizar o peróxido é a presença do O2, 2-. Já que é um peróxido de hidrogênio... Oi, pode falar. Quando é assim, o NOx é -1 ou é -2? -1. Por que -1? Porque 2 dividido por -2. Exato. É -1. Então, ó, eu vou pensar no peróxido de hidrogênio. Pessoal, tem hidrogênio, tem H, lógico. Eu vou ter que lembrar qual é o NOx do hidrogênio. Digam, eu já sei que o NOx do hidrogênio, deixa eu puxar aqui em cima, é um mais. Eu lembro, a gente usa muito, é um mais.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou montar o nosso peróxido com isso. Lembrando que na fórmula do peróxido, o elemento positivo vem na frente, o negativo ele vem atrás. Na verdade, pessoal, não é só peróxido, não. Deixa eu até falar para vocês. Qualquer composto inorgânico, qualquer, sempre, o menos eletronegativo vem na frente, o mais ele vem atrás, tá? Mas, então, tem algumas exceções? Tem, pessoal, é o caso da amônia, mas, assim, são raras as exceções. E são exceções por questões históricas, não por questões de regra da IUPAC, não, tá? Mas, assim, no geral, elementos, substâncias inorgânicas, compostos inorgânicos, o elemento que é positivo, ele começa a fórmula, o elemento menos eletronegativo começa a fórmula. No geral, é assim, tá? Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou cruzar os valores. Esse doisinho, eu vou descer aqui, ó, para o hidrogênio. E esse umzinho, eu vou multiplicar aqui no oxigênio. Literalmente, é uma multiplicação cruzada. Quem está querendo entrar aqui? Sala 3. Pessoal, só um instantinho. Uai. Boiei. Enfim, pessoal, eu estou multiplicando esse 2 vezes o número que tem aqui embaixo. Curiosidade, não tem nada aqui. Qual é o número que aqui aparece se não tem nada? Tem que número aqui embaixo? 1. Então, eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 1 e 1 vezes 2. Quando eu multiplico, lembrando, pessoal, o hidrogênio vem primeiro, sempre, vai ficar H. E, ó, digamos, quando você multiplicou, o H ficou 2, sim. E quando você multiplicou o 1 do hidrogênio pelo oxigênio, o O ficou 2 também, sim. Então, a fórmula do peróxido de hidrogênio é H2O2. Digamos, eu posso simplificar? Pessoal, alguns autores simplificam, colocam somente HO. Pode acontecer, tá? É possível. É obrigatório simplificar? Não, mas pode acontecer. É possível acontecer sim, tá? É igual acontece com o peróxido de sódio. Vamos colocar aqui, ó, peróxido, peróxido de sódio. Como é que eu vou saber a fórmula do peróxido de sódio? Uai, se é peróxido, tem O2 menos 2. Então, se é peróxido, ele vai ter esse O. E se é sódio, ele tem Na. Então, vamos colocar aqui as cargas. Eu sei que qualquer peróxido, em qualquer momento da vida dele, ele vai ter sempre esse 2 menos. E é O2, lembra? Igual a Flávia comentou, Digão, dá menos 1? Dá menos 1. Pessoal, no caso do sódio, ele vai ser mais 1. Então, se é peróxido, tem O2 menos 2. Se é sódio, tem sódio. Sódio, elemento metálico, grupo A na tabela periódica, carga elétrica mais 1. Tá? Se eu não souber isso, mas eu tiver lá o número atômico dele, eu faço a distribuição eletrônica. O que ele tem na última camada indica a sua carga elétrica. O sódio tem 1 elétron, umzinho na última camada. Logo, ele vai ter carga elétrica mais 1. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar cruzado o 2 vezes o númerozinho preso aqui embaixo e vou multiplicar esse 1 vezes esse 2. E inverter os valores, né, os elementos. Vai ficar, por exemplo, Na na frente e O depois. Então, você multiplicou 2 vezes 1 para o sódio. Então, para o sódio vai ficar 2. Você multiplicou, digam, 1 vezes 2 para o oxigênio. Então, também vai ficar 2. Então, o peróxido de sódio é Na2O2. Eu vi uma questão, digamos, que o autor colocou só assim, ó, NaO. Pode? Pessoal, pode, ele simplificou. Não tem problema nenhum, tá? É apenas uma simplificação, uma forma simplificada do peróxido de sódio. A fórmula original, a fórmula real, a fórmula de verdade é essa aqui, ó. Essa é a fórmula. Mas eu posso simplificar, posso colocar só NaO.
tá? É uma forma simplificada, reduzida, mínima do peróxido de sódio. Mas, digamos, se for, por exemplo, peróxido de cálcio. Peróxido de cálcio. Pessoal, peróxido de cálcio, eu vou usar a mesma regrinha. Tem peróxido e tem cálcio, tá? Então, vamos lá, ó. Peróxido tem oxigênio, o cálcio tem o Ca. Quais são as cargas do oxigênio e do cálcio? Eu já sei que o oxigênio é menos 2, fácil. E para ser peróxido é O2. Opa! E para ser cálcio? Pessoal, o cálcio ele vai ser 2 mais. Como é que fica, digamos, multiplicando cruzado? Multiplicando cruzado, ó, 2 do cálcio é um número pessoal em módulo. Eu multiplico. 2 do oxigênio eu também multiplico. Então, como é que fica a fórmula real dessa estrutura? A fórmula real fica Ca. Pessoal, eu vou colocar aqui o númerozinho em cima mesmo, tá? Ca2. Vou colocar aqui estranho. Vai ficar, pessoal, Ca2, O4. Ué, mas por que vai ficar O4? Pessoal, eu multipliquei cruzado, ó. 2 vezes 2 para o oxigênio fica 4. 2 vezes 1 para o cálcio fica 2. Então, a fórmula real fica Ca2O4. Mas, digamos, eu vi lá numa questão que a fórmula desse óxido de cálcio é CaO2. O que aconteceu? Eu simplifiquei, pessoal. Eu peguei o 2 e o 4 e simplifiquei. Eu vou ter aí uma fórmula mínima, uma fórmula simplificada, mais tranquila possível. Tá bom? Então, lembra que peróxido, eu vou ter que lembrar sempre que todo peróxido tem isso aqui, ó. Eu pego o próximo elemento, coloco o NOx dele, multiplico o cruzado e chego à fórmula do óxido real. Dá para simplificar? Dá para simplificar em alguns casos. Então, se dá para simplificar, simplifica. Não morre ninguém não, tá? Pode simplificar. Se não dá, deixa sem simplificar. Ok? Para superóxido, a mesma coisa. Só que lá no superóxido é O4 2-. Mas eu vou usar a mesma regrinha. Vou multiplicar cruzado, escorregar, para chegar aos valores finais. Tá? Então, lembra, peróxido é simples. Superóxido, a mesma coisa. E a nomenclatura pessoal de óxido está aí do lado, para vocês. Tá? Depois tire um print, copiem, pessoal, essa nomenclatura. O livro traz assim uma página extensa que é desnecessária às vezes, que é muito... ele trouxe muito detalhe que eu posso simplificar assim, eu acho mais simples pensar dessa forma, né? Óxido metálico e óxido não metálico. E aí, peróxido e superóxido, ok? Nas questões, pessoal, do Enem, de concurso público sobre óxido, peróxido, superóxido, o que é importante lembrar? Claro que eu vou ter que lembrar de nomenclatura, fato, mas é muito importante lembrar de propriedade. Saber quando é ácido, quando é básico, quando é neutro, quando é anfótero, quando é duplo, quando é, né? Então, quando é peróxido, superóxido, é muito importante. Os peróxidos, pessoal, principalmente o peróxido de hidrogênio, ele vai aparecer muito lá na biologia. Lembra que lá na biologia você encontra o peroxomo, que vai ser uma organela membranosa associada à decomposição do peróxido de hidrogênio. Mas, Gigão, é fabricado por quê? Durante o nosso metabolismo, né, durante alguns descartes, né, algumas vias metabólicas produzem como resíduo o peróxido de hidrogênio. Então, é um resíduo produzido durante algumas vias metabólicas, que para nós é tóxico. Então, o corpo, né, a célula, ela vai ter uma organela, o peroxomo, focada em decompor o peróxido de hidrogênio com a ação da catalase, da peroxidase, que é uma enzima que viabiliza a decomposição mais rápida do H2O2 em água e gás oxigênio. Tá? Então, lembra que nós vamos encontrar peroxidase, que é uma enzimazinha, peroxomo, que é uma organela, e peróxido de hidrogênio, que é um resíduo de metabolismo lá na célula. Tá? Se vocês não viram ainda em biologia, vão ver em algum momento, lá em biologia celular. Então, quando vocês forem estudar ou já estudaram organelas, lembrem, destaquem lá o peroxomo, porque está atrelado à química. Pode ser que no Enem se cobre, junto lá da biologia, peróxido e citologia, peroxidase e peróxido de hidrogênio. Vai ter essa associação, tá?
E lembra sempre, por favor, pessoal, todo peróxido de hidrogênio, quando decomposto pela ação do calor, da luz ou de uma enzima, ele gera água e gás oxigênio. É por isso, eu até comentei com vocês na última aula, quando a gente vai estar com machucado, né, um corte, uma pereba, uma bicheira no pé, por exemplo, alguns passam água oxigenada. Para que é essa água oxigenada? Para que serve? Para que é, pessoal, água oxigenada nos pereba, nos machucados? Levou um corte, um furo no pé. Para oxidar. Para poder oxidar qualquer bactéria anaeróbia obrigatória que entrou naquela região. Lembra, pessoal, que o Bacilo tetani, ele é uma bactéria que causa o tétano, por exemplo, e o Bacilo tetani, ela é uma bactéria estritamente anaeróbia. Então, é uma bactéria que não gosta do oxigênio, ela não pode ter contato com ele. Quando ela entra em contato com o oxigênio, ela se oxida. Ela oxida a membrana biológica dela e ela se perde, ela morre. Então, furei o pé, cortei, vou limpar um machucado. Geralmente você vai ver que se usa, né, na área médica, peróxido de hidrogênio, ou se usa água oxigenada. Por quê? Em contato com a pele, ela se decompõe, gera água, gás, oxigênio, que vai oxidar a membrana biológica de algumas bactérias, alguns organismos, matando-os, tá? Aqueles que são patogênicos, claro. Eles são anaeróbios obrigatórios. Show? Por favor, pegue o livro de vocês lá na página 9. 19. Mentira, só 9. 19 é outra coisa. Acho que é 19, 19. Sei lá. Enfim, pessoal, meu inglês está péssimo. Vamos pensar na página 9. Lá na página 9, a questão 1. Eu vou ler com vocês. Eu vou ler a um pessoal para ajudar. Vocês vão ler depois as outras comigo, tá? A questão 1 diz assim, ó. Pessoal, para quem está perdido, o livro 4 é uma aula 13, perdão, livro 4, aula 14, minto. Livro 4, aula 14, página 9. Diz assim, ó, representado pela fórmula química CO, o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro proveniente da combustão incompleta de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. Se inalado em altas concentrações, pode matar por asfixia. Isso ocorre porque, ao ser inspirado, o monóxido de carbono é capaz de estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a hemoglobina das hemácias, formando a carboxiemoglobina, o que as impossibilita de transportar oxigênio em todo o processo de respiração. O óxido citado no trecho anterior pode ser classificado como o quê? Pessoal, lembra? Esse importante óxido, CO, pessoal, muito importante porque é um poluente atmosférico, ele vai ser óxido do quê? Alguém lembra? Óxido ácido, básico, anfótero, salino, neutro. Neutro. Pessoal, ele é um óxido neutro. E ó, essa questão que ele mata por asfixia é muito importante que vocês lembrem, tá? Essa é uma questão, pessoal, clássica de concurso público, muito clássica de Enem, muito clássica, pessoal, de uma Unicamp da vida. Por quê? É uma questão que contextualiza, né? E que junta biologia com química. Então, lembra que o monóxido de carbono, ácido, é neutro, não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. Pessoal, não reage com água, ácido e base. Com hemoglobina ele reage sim, tá? Reage, liga, inativa, e você inala muito e morre por asfixia. Então, é neutro, não é reativo. Não é reativo com água, ácido e base, porque com outras coisas ele reage sim, sem problema. Reage, liga, se liga de forma bem estável, bem tranquila. Se engana, não. Pelo amor de Deus. Pessoal, quem pode ler a questão 2 para mim, por favor? Vou lá? Questão 2. Bora, pessoal, bora animar. Segunda-feira hoje. Partiu. Pessoas. Pô, Digão, vou ler só pra te não deixar sozinho, velho. Valeu, Ana Flávia. Valeu, Fafá da Tocha. Me acompanha aí. Em razão da produção de alimentos em escala cada vez maior, os nutrientes do solo que dão vida às plantas vão se esgotando. Para supri-los, produtos químicos
conhecidos como fertilizantes, são incorporados à terra com quantidades crescentes. A incorporação desses produtos químicos traz benefícios e também malefícios, pois, entre outros problemas, pode tornar o solo ácido e impróprio ao cultivo. Para a correção da acidez do solo, o procedimento de rotina é a calagem por meio da incorporação de um óxido básico. É correto afirmar que esse óxido básico pode ser composto? Então, pessoal, eu comentei com vocês de calagem e caiação, lembra? Né? O solo está muito ácido, não dá para plantar café, muito ácido. O café não gosta de solo ácido demais. Eu vou ter que fazer um acerto no pH do solo, torná-lo menos ácido, um pouco mais neutro, né? E eu vou acertar a acidez do solo colocando no solo um óxido básico, pela calagem. Pessoal, calagem lembra um óxido. Que óxido? Ó, vou ajudá-los. Hã? Lembra cálcio. Isso, com cálcio. Vou marcar aí dentro, pessoal, a letra B de bola. Olha só a palavra, calagem. Calagem, cal. Pessoal, calagem usa cal. O que é cal? Cal é cal, C-A-O. Peraí, digam, cal com L, cal com O. Pessoal, é porque é pronúncia mesmo, tá? O pessoal chama de cal porque a fórmula é C-A-O. Mas com o tempo o pessoal passou a chamar de cal com L. Né? Não me pergunte por quê, se é de língua portuguesa, o pessoal é doido. Mas assim, o cal é o CaO, cal mesmo. E é um óxido básico. Quando você incorpora ele no solo, reage com a água, forma hidróxido de cálcio, que é uma base que neutraliza a acidez do solo. Então, toda vez, pessoal, que falar em neutralizar a acidez do solo, pense em cal, CaO, óxido de cálcio. Ou carbonato de cálcio também serve para poder neutralizar a acidez do solo, tá? É muito importante lembrar que eu posso usar um óxido para isso, ou um sal, no caso do carbonato de cálcio, que também faz a mesma coisa, neutraliza a acidez do solo. É muito comum usar, tá? Só que a calagem usa óxido de cálcio. Pessoal, o cal é usado na calagem, no solo, para poder acertar a acidez, e na caiação. Caiação é pintar com cal uma parte, uma estrutura. Digam, então, pintei uma parede com cal. Caiação. Pintei o teto com cal. Caiação. Pintei o rosto com cal. Né? Não tinha maquiagem em casa, não tinha aquele pó branco. Resolvi colocar cal no rosto. Pessoal, caiação. Pintar alguma coisa com cal é caiação. Você pintou a cara, pintou a parede, o teto, é caiação. A prefeitura, ela pinta tronco de árvores com cal. Caiação também, tá? Caiação é pintar com cal, para poder, geralmente, proteger uma estrutura. Então, eu vou fazer caiação em árvore, caiação em vias públicas, né, nessas plantas de via pública, para inibir a propagação de praga. Ok? Pessoal, agora eu quero uma outra pessoa me ajudando. Murilo, por favor, você está aí, Murilo? Por obséquio? Você que fala comigo de vez em quando, Murilo? Murilo? Sim, professor. Amigo, lê a questão 3 por favor. Tá bom, professor. Só um segundo que tá. Sim, senhor. Tá. Calma aí. Tá. Vou ler. Sim. O dióxido de enxofre é um dos diversos gases tóxicos poluentes liberado no ambiente por fornos de usinas de indústrias. Uma das maneiras de reduzir a emissão desse gás tóxico é a injeção de carbonato de cálcio no interior dos fornos industriais. O carbonato de cálcio injetado nesses fornos das usinas se decompõe formando óxido de cálcio e dióxido de carbono. O óxido de cálcio, então, reage com o dióxido de enxofre para formar o sulfito de cálcio no estado sólido, menos poluente. Lê a pergunta também? Sim, pode ler para mim. Por favor, amigo. Assinale a alternativa que apresenta na sequência em que aparecem no texto as fórmulas químicas dos compostos destacados que foram mencionados no processo. Pessoal, vamos lá as fórmulas químicas, hein?
que eu fiz aqui, senhor? Meu Deus, a pessoa está negociada. Aí, por favor, isso. Murilo, obrigado. Pessoal, fácil demais, tranquilo, uma questão. Sopa. Pessoal, dióxido de enxofre. Pessoal, dióxido são 2 oxigênios. Então, para ser dióxido, tem que ter 2 oxigênios. Fato. Ah, não, Digão, eu encontrei aqui a letra E com 3. Pessoal, não pode ser 3, não. Dióxido tem que ter 2. Então, já mata a letra E. Não é letra E de forma alguma. Dióxido é somente 2 oxigênios. Dióxido de enxofre tem 2 oxigênios. Pessoal, eu vou começar pelos óxidos, tá? Depois eu vou olhar para os demais. Carbonato de cálcio, beleza, que é a segunda substância, que é um sal. Pessoal, óxido de cálcio. Pessoal, óxido de cálcio tem que ter oxigênio e cálcio. Mas, Digão, quantos oxigênios e quantos cálcios? Pessoal, o oxigênio, ele é -2. É óxido, não é peróxido, não, tá? O oxigênio é -2. O cálcio é +2, né? Lembrando lá da tabelinha periódica. Cálcio +2, oxigênio -2. Como é que fica a fórmula? Me ajuda aí. Ó, cálcio, 1, 2, 3, 4. E oxigênio. Vamos lembrar, pessoal, que o cálcio é 2+, e o oxigênio é 2-. Como é que fica essa fórmula, pessoal? Se eu escorregar os valores ou se eu simplesmente cortar os valores? Eu posso fazer assim, ó, de forma simplificada? 2+ com 2- dá quanto? Não dá 0? E juntar os dois, posso fazer isso? Pessoal, claro que pode, sem problema. Você pode, nesse caso, são 2 valores apenas com sinais contrários. 2+ e 2-. Eu posso juntar e zerar os dois. A fórmula do óxido de cálcio é CaO. Pessoal, a fórmula do óxido de cálcio é CaO. Cal. Lembra? Cal, cal. Cal de construção, cal de calagem, cal de caiação. É cal. Então, ó, eu reconheço quem é o dióxido de enxofre. Eu reconheço quem é o cal. Já posso eliminar aqui uma alternativa, né? Vamos lá, dióxido de carbono, digamos dióxido, pessoal, dióxido, 2 oxigênios. Então, pessoal, dióxido tem 2 oxigênios. Ó, certo, certo e certo. Dióxido de carbono e dióxido de carbono. E aqui eu vou no sulfito de cálcio. Pessoal, agora eu vou ter que voltar e lembrar o que é um carbonato. Pessoal, todo carbonato é um derivado de ácido carbônico. Não sei se vocês se recordam daquela tabelinha da nomenclatura. Pessoal, qualquer carbonato, sempre, ele vai ter que ter uma estrutura que é básica. Deixa eu puxar aqui, ó. Todo carbonato, Digão, tem cálcio. Beleza, cálcio reconhece que é o Ca. Agora, no caso, pessoal, do carbonato, ele vai ter que ter CO, um 3 embaixo e um 2- em cima. Então, uma característica, pessoal, dos carbonatos é que eles têm 2-. Carbonato tem CO3. Carbonato tem CO3 sempre. Mas, Digão, é carbonato de cálcio. E o cálcio? Pessoal, o cálcio não é Ca2+? Né? Eu vi lá que Ca2+ é cálcio. O óxido do cálcio é 2+. Pessoal, eu vou fazer o quê? Igual eu fiz antes. Eu vou cortar o 2+ do cálcio e o 2- do carbonato, igual eu fiz antes. Mesma coisa. Então, carbonato, 2-. Cálcio, 2+. Então, peraí, eu vou juntar os dois e cortar as cargas. Fica como? Fica CaCO3. Então, a fórmula do carbonato de cálcio é CaCO3. Mas, Digão, e o sulfito? Aí lascou. Pessoal, o sulfito é um derivado do ácido sulfuroso. Eu vou ter que voltar naquela tabelinha, lembrar de nomenclatura, para poder montar a fórmula do sulfito. Né? Tá ventando bem hoje, né, gente? Benção.
Sulfito. Qual é a fórmula do sulfito? Pessoal, derivado do ácido sulfuroso. Eu realmente vou ter que lembrar que o sulfito é SO3. Tem um 3 aqui embaixo. 2-. Mas, digamos, tem que lembrar disso tudo, pessoal? Tem. De cálcio, pessoal, cálcio é 2+, tá? Ó, Ca, com 2 lá em cima. 2+. Como eu fiz com óxido de cálcio, fiz com carbonato de cálcio, que eu vou fazer a mesma coisa, mesmo trem. Eu vou cortar o 2+ e o 2-, porque elas são cargas que se anulam, ó. 2-, 2+, e vou juntar Ca e SO3. Ou seja, o nosso sulfito de cálcio, ele vai ser o CaSO3. CaSO3. Uai, a gente tem 2 alternativas aqui? Agora que eu fui ver? Sim, a B e a D estão iguais. Ó. Não tem diferença nenhuma não, gente. SO2, SO2, CaSO3, CaSO3, CaO, CaO, CO2, CO2, CA, SO3, CA, SO3. É mesmo. Pessoal, letra B ou letra D. Perdão. É isso? É. Pessoal, B ou D. Por favor, pessoal, faça em casa com calma e tranquilidade a questão 4, bem tranquila também. Registre as anotações. Lembra, pessoal, nomenclatura é uma construção. Então, vou ter que lembrar da nomenclatura, pessoal, eventualmente de sal, de ácido, de base e de óxido também. E, claro, o seu comportamento químico. Alguns ácidos, eles são clássicos, tá? Eu pequei porque eu esqueci de imprimir aquela tabela para vocês. Eu vou imprimir, a pessoa vai fazer ela à mão. Eu estou sem impressora aqui hoje, eu vou tentar imprimir na papelaria. Preencho ela, tiro uma foto, escaneio, na verdade, e vou enviar para vocês. É muito importante ter esse conhecimento da nomenclatura. Lembra que eu vou usar agora, nas reações eu vou usar a nomenclatura, em equilíbrio químico eu vou usar a nomenclatura, em pilha eu vou usar a nomenclatura, em propriedade coligativa eu vou usar a nomenclatura. Então, tem que lembrar, pessoal, a nomenclatura vai carregar, vai estar com vocês agora no resto da química. Tem que saber. Ok? Pessoal, muito obrigado pela aula. Foi assim, maravilhoso, wonderful. Estou com fome, muita fome. Pessoal, até quinta-feira, né, na nossa aula de quinta-feira. Eu aguardo vocês animados, por favor, pessoal. Ânimo, tá? O frio é bom? Maravilhoso. Mas tem que animar para estudar. Precisa. Calma que está acabando já, tá? Pessoal, obrigado pela aula e até a próxima aula. E boa próxima aula para vocês agora de, não sei, boa aula, a próxima. Tchauzinho, pessoal. Boa segunda, boa semana. Tchau, Digão. Beijos. Tchauzinho. Beijos.